Salve, salve, ouvintes desse podcast, desse humilde podcast que tem um nome meio esquisito, meio canibal. Aliás, ô Danilo, explica pra gente essa história do nome, né? De quando eu comi o cérebro de Sócrates, né? Por que essa coisa antropofágica que você inventou, né? Porque o Danilo ele sugeriu esse nome pra gente, a gente falou, cara, vamos, a gente sem entender muito bem o que significava, né? Depois a gente até entendeu, mas Danilo, explica pra gente de onde vem esse nome. Vamos começar o episódio de hoje já assim? Bora aí, lá. manda. Na verdade foi o nome que eu dei ao meu segundo livro de poesias, quando eu lancei, acho que em 2006, e a ideia era pegar um nome que já contasse uma história por si só. Eu gosto de títulos de livro e de filmes, né? O Homem que Fazia Chover, né? Eu gosto dessa coisa que conta quase uma história em poucas palavras. Aí me veio, cara, não foi nada assim, de repente veio essa coisa do Sócrates ter sido uma figura muito inteligente, né? Fica para a história grandes relatos do que ele falou através das palavras de Platão, um pouco de Aristóteles, mas me impressionava assim a beleza daquilo que ficou registrado do que ele falou e quando veio essa história do livro de poesias que não tinha um grupo de temas específico, eram vários temas, eu pensei, poxa, né, então vamos evocar aqui uma figura também que falou de várias coisas, mas sempre visando a evolução. E aí veio essa ideia de comer o cérebro de Sócrates para ficar mais nutritivo, né? Como se a poesia também trouxesse um pouco mais de alimento pra gente. Fantástico. A gente deu uma encurtadinha nele também, porque ficou muito grande, né? Ficou QC2S, pra gente encurtar ele. Boa. Mas é um bom nome, sim. E, bom, a gente tá aqui com o Danilo Afonso, meu nome é Júlio, e Pailu, grande mestre da experiência aqui, o nosso... Obrigado mestre. Pelo grande mestre da experiência. Como é que você tá, Pailu? Mas eu confesso que pegando a carona em cima do QC2S, é um primeiro impacto, e eu não sei dos nossos ouvintes e queridos telespectadores, mas ele dá uma estranheza, né? Comer cérebro. Meio zumbi, né? Gente, falei, é canibal, do filósofo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você compreende a coisa, ele tem um tom de instrução, mas ao mesmo tempo tem um tom de naturalidade, tranquilidade, divertido. Quando, né? Exato. Então, eu achei genial do ponto de vista de unir as duas coisas, né? Então, muito bom. Bom, geralmente o Danilo ele começa esse bate-papo pedindo as bênçãos, né? A bênção 360 para todas as entidades e pessoas. Pede bênção para Chiquinha Gonzaga, Pelé e tudo mais. Chiquinha Gonzaga era genial. Bom, eu até entendo, né? Porque a nossa ideia não é ser tendencioso, né, de colocar algum ponto de vista nosso, mas é buscar o equilíbrio, né, de buscar incluir todas as pessoas que estão interessadas em ter um equilíbrio maior na vida, né, de vários aspectos da vida, se conhecer mais e conhecer um pouquinho mais as outras pessoas. Então, lógico, a gente tem que ser inclusivo e a gente quer justamente acolher todos que estão interessados nesses assuntos que a gente está trazendo. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Hoje eu vou pedir minha bênção a Deus, tá? Somente a Deus, não para excluir ninguém, mas porque eu acho que é importante a gente também ter as nossas próprias convicções. Ótimo. E ter a convicção. Ficar em cima do muro também é um negócio muito complicado, né? Porque você imagina numa caminhada, você está caminhando, você encontrou um muro. Cara, ou você fica do lado de cá do muro, ou você fica do lado de lá do muro. Você vai ficar em cima do muro, você vai ficar parado, né? Então, eu acho que... Quem foi que disse o quente ou frio? O morno ou o vomito? Cara, acho que na Bíblia tem uma coisa escrita. Não foi Jesus, não é uma passagem, acho que de Jesus, né? Em que ele diz, sai de cima do muro, se posicione. Exatamente. O quente ou o frio. O morno é o vomito, no sentido de para de ficar se escondendo. Né? Posicione-se. Eu posso até discordar do seu posicionamento. Eu não lembro quem disse essa frase, não lembro mesmo. Mas eu lembro que eu escutei ou li quando eu era adolescente. Posso não concordar com absolutamente nada do que você está dizendo, mas vou defender até a morte o seu direito de dizê-las, né? Ou de dizer o que você acredita. Sai de cima do muro, né? Então, obrigado pela provocação. É só uma provocação. Eu falei, não é para excluir ninguém, é justamente para a gente Mas incluir. Tem a ver com o tema de hoje. Mas tem tudo a ver com o tema de hoje. Aliás... Qual é a provocação do dia? A provocação do dia? No tema. O tema? Danilo. O Danilo que jogou esse tema agora, então ele vai introduzir. Esse tema é bom, porque na verdade eu joguei a partir de um livro, O Evangelho Maltrapilho, indicado aqui pelo Júlio, para mim e pelo Pailu, mas muito também baseado no que eu vivi, porque trabalhei com o Pailu muitos anos, né? Até que não foram tantos anos, né? Mas depois virou uma relação de muitos anos. Há muitos anos. Nós vamos falar de autoestima, mas a gente vai falar de autoestima provocando o seguinte: o que a autoestima tem a ver com o amor transcendental? Com este amor que busca também a conexão com o divino, com a espiritualidade, ou seja, não é a autoestima no eu, é a autoestima no todo.
né? Mas enfim, nós vamos falar bastante disso hoje. O livro chama Evangelho Maltrapilho. Né? Maltrapilho é uma pessoa desajeitada, né? Uma pessoa mal vestida, uma pessoa que não merece, né? Ou seja, ele está colocando boa parte que muitas vezes a gente é, né? A gente se sente como a gente se sente. E evangelho significa boa notícia. Boa nova, Uma né? boa nova. Boa nova. Cara, tem uma notícia boa pra gente que é desajeitado às vezes, né? Pra você que não se encaixa. Pra você né? que não se encaixa, que não se acha merecido, né? Que você... Posso ler o trecho que eu selecionei em que ele explica para quem é o livro? O autor Brennan Manning, ele diz assim: esse livro é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. Cara, quando eu li esse trecho eu falei, rapaz, eu acho que ele botou uma câmera aqui em casa. Muito Trocando a mala pesada de mão porque vai cansando e eu ainda não sei o que fazer com essa mala. Ou seja, você que se sente, né, meio desajustado e, portanto, tá com a sua autoestima abalada. Né? Bom ponto. Como que você define autoestima, Pailon? O cara vai no peito já, né, mano? Eu vi, percebi. Eu acho que é um estado de espírito, né? Primeira coisa. O que você vive hoje é reflexo de muitas coisas que você fez dias atrás, meses atrás, anos atrás. Então, o que acontece na data de hoje, que é o presente, você não pode dizer assim, eu estou surpreso que isso está acontecendo comigo. Seja do ponto de vista negativo, seja do ponto de vista das coisas boas. Tudo tem uma semeadura anterior, né? Então, o que está vivendo hoje tem uma consequência do passado, apesar de a gente não ter poder nenhum de mudar o passado. Mas cada dia do passado foi vivido no presente. Construiu, né? Foi construído, exatamente. Então, esse estado de espírito e esse momento que você vive hoje, na verdade, foi construído por você mesmo, né? Então, para algumas pessoas, elas podem dizer assim, puxa vida, as coisas não estão dando certo comigo, eu não me vejo bem, eu não tenho uma autoestima boa, toda vez que eu sou colocado à prova, eu não me sinto capaz. Se você parar para pensar um pouco, tem a ver com o passado. E pode ser um passado na qual, inclusive, você nem tem consciência de ter sido participado, né? Começa lá no ato do seu pai, da sua mãe, ter dito um para o outro sim, e resolver conceber você, tá? E se essa relação não é boa, porque você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe, né? Você carrega isso no seu DNA, né? Então, começa aí. Se essa história não foi uma história bem construída, você já tem um desafio um pouquinho maior. Sim. E tem remédio para resolver se você tiver no lado negativo da sua autoestima baixa? Claro. Porque você tem o poder do livre-arbítrio para decidir aquilo que você quer daqui para frente. Boa. E o que você faz hoje pode não refletir exatamente hoje, mas vai acontecer no próximo dia, e em algum momento você vira essa chave. Então, para te responder a questão, né, desse estado de espírito desculpa a palavra, de autoestima? De autoestima. Ela tem muito a ver com o que você constrói. Sim, sim. E tem a ver com, exatamente esse tema, mas a gente comentou sobre ficar em cima do muro, né? Tem coisas que não existem em cima do muro, né? Tem coisas que você vai decidir ou A ou B, né? Então, por exemplo, você fala, não, eu quero ter um estilo de vida saudável. Ah, beleza, então você tem que tomar algumas decisões que você vai fazer. Mas eu não quero parar de fumar, eu não quero fazer exercício, mas eu vou beber 2 litros de água todo dia, beleza? Cara, beleza, mas não resolve. Não resolve. Então, assim, você tem que tomar uma decisão. Você não tem como ficar em cima do muro em relação a essa tomada de decisão sobre o seu estilo de vida, se ele vai ser mais saudável ou não. Então, tem algumas decisões que a gente está tomando inconscientemente. E, aliás, assim, tem algumas decisões que a gente está tomando que é inconsciente daquilo que a gente está fazendo. Então, assim, às vezes você fala, não, eu não vou tomar essa decisão agora. Cara, isso é uma decisão. Né? Ainda assim é uma decisão, né? E você vai ter que arcar com as consequências dela depois. Eu acho que é mais ou menos o que você está falando também, né? Você está construindo muita coisa que vai ter algum efeito lá na frente. Parece que não, mas a vida da gente é uma conta corrente. Acho ótima essa né? metáfora. Porque é o que você viveu hoje,
é o que vai definir o que vai acontecer amanhã. Então, se você vive hoje como se não houvesse amanhã, não se prepara para nada, não pensa, não faz plano, não faz plano, você simplesmente vive ao acaso do dia seguinte, né? Então, de novo, a gente chegou a discutir isso já outras vezes, que a gente tem que viver o agora, estar aqui, né? Sim. Viver o presente, porque o presente literalmente foi o episódio piloto, né? O 000. Exato. Viver o agora, né? Mas não é só viver o agora, você tem que viver o agora e também começar a pensar o que você quer construir para sua vida, né? A gente tem uma jornada aqui. E, enfim, Exato. Esse é o caminho, né? Não tomar uma decisão é uma decisão, né? Também, né? E, bom, eu acredito que a autoestima ela tem a ver com o valor que você dá para si mesmo, né? Qual que é o valor que você se percebe, né? Qual que é o valor que tem a ver com essa perspectiva de valor, né? Essa percepção de valor. E, Paulo, você como muito entendido de economia, como que você define o valor de alguma coisa? Pensando em qualquer produto ou serviço assim, eu tenho uma resposta para você vai mais ou menos para o que eu imagino assim, mas como que você define quanto que uma coisa vale no mercado? Pensando em termos financeiros econômicos. Bom, acho que são duas coisas distintas, né? Uma coisa é preço, outra coisa é valor, né? E valor é difícil mensurar. Sim. O preço é fácil. Se define monetariamente, aquilo custa tanto. Mas, então, se aquilo é um serviço que extrapola o seu produto em si, que de alguma forma te preenche em 5 sentidos ou te emociona, ele passa a ter valor. Sim. Certo? E uma vez que tem valor, aí é difícil quantificar, né? Sim. Então, mas é isso. Como que você define o quanto que você vai cobrar por aquilo, né? Como se define? Pois é. Eu vou dar uma definição. Eu acho que tem vários fatores, tá? Vários fatores, né? Não, mas, você pode ir pelo P&L, né? Quanto custa, quanto que eu quero ter de margem de lucro, impostos, chega no valor. Não, e o que você tem como propósito de entrega no seu produto ou seu serviço. Não, tá? Então, mas se você tira uma dor de alguém, né? Nesse caso, você tem um valor que é difícil de mensurar. Então você cobra aquilo que você... Quando o cara não tem comparativo, você entrega um negócio único, como é que você compara preço, se é caro ou barato? Então, mas o valor... Ele tem que ser percebido. O valor ele não está no custo daquela coisa. Eu vou cobrar tanto porque eu gastei tanto para fazer e vou cobrar tanto por aquilo. Cara, não, o valor ele tem que ser alguma coisa que tem que ser percebido. Né? O custo, tudo bem. Em termos financeiros, a gente consegue até fazer a continha lá, falar, gastei 10, vou vender por 20, tem 50% de recebendo. Mas assim, o valor, quanto que a pessoa está disposta a pagar por aquilo, é alguma coisa que tem que ser percebido. Então, assim, eu vou resumir assim, quanto que uma coisa vale, né, no mercado, em termos financeiros, é basicamente quanto que alguém está disposto a pagar por aquilo. É verdade, é um outro ponto. Porque assim, digamos, o Danilo ele presta um serviço e ele fala, eu vou cobrar 100 mil reais pelo esse trabalho que eu estou fazendo. Aí ninguém compra, daí ele fica puto da vida. Não, mas o meu trabalho ele vale 100 mil reais. Cara, se ninguém está querendo pagar por aquilo, então assim, como você fala que ele vale 100 mil reais? O valor é aquilo que alguém está disposto a pagar. Não, eu cobro 20 mil. Beleza. Então o pessoal começa... Tem gente disponível a pagar este valor. Então assim, essa de quanto que você vai cobrar por alguma coisa tem muito a ver com que alguém está disposto a pagar por aquilo. Faz sentido isso? Faz, mas então, acho que volta no ponto anterior. Para alguém entender que isso vale ou está disposto a pagar, você tem que estar atendendo uma necessidade desse proponente, tá? Porque se ele tem uma dor e você entrega um serviço, pegar o exemplo que você acabou de falar do Dan. O Dan presta um serviço de consultor. Ele tira uma dor desse cliente, ele fala, eu vou pagar. Ele não está precificando, ele está dando o seu valor. Por quê? Está tirando uma dor, está resolvendo um tema para com o cliente. Então, é um conjunto de fatores, como eu te mencionei antes, né? Para gerar valor. Onde é que vocês vão conectar tudo isso com autoestima? Tá bom, deixa eu juntar já o que eu tô querendo dizer. Porque você tá querendo dizer o seu valor como pessoa. Isso, exato. O que eu quero dizer é o seguinte, o valor ele não é intrínseco, ele não é meramente intrínseco, né? Não depende só de mim? Não depende só de mim. Eu não vou conseguir definir, não, mas eu tenho valor. Porque a gente está falando sobre autoestima, é essa percepção do valor próprio, né? A percepção daquilo que eu sou, de quem eu sou, para que eu sou e que eu valho. Eu acredito que isso não pode ser percebido unicamente olhando para dentro de si mesmo. Mas ele tem a ver com relacionamento, com relação, com alguma coisa de fora que dá valor para aquilo.
Ou seja, não é só o objeto em si, não é só a pessoa em si, não estou fazendo analogia do objeto, mas não é só a pessoa em si que ela vai ter o próprio valor. Mas como que essa pessoa ela é percebida, isso define qual que é o valor dela. Faz sentido isso, Dan? Faz. Deixa eu então falar uma coisa pra vocês. Eu anotei muitas coisas do livro, porque eu achei o livro genial, de fato. E eu quero começar então, você perguntou pro Pailu qual era a definição que ele dava pra autoestima. Eu não vou necessariamente dar uma definição, mas eu vou pegar aqui uma ideia. Vou pegar uma frase da figura que ele evoca muito aqui no livro, um cara um pouco mais sábio do que nós, aqui um tal de Jesus, né, um sujeito que passou algum tempo aqui pela Terra e tal, e acho que a gente pode falar dele até pelo ponto de vista, ou pelo viés filosófico, né? Mesmo que alguém não seja cristão, e naturalmente pessoas vão nos assistir e não são cristãs, podem ser ateus, podem ser judeus, podem ser muçulmanos, budistas, enfim, tantas outras linhas religiosas, mas vamos ficar com a figura filosófica. Jesus em algum momento diz: eu oriento vocês que para continuarem evoluindo como pessoas, amem, né, os outros, que cada um de vocês ame os outros como a si mesmo. Que você ame, que você entregue para o outro o amor que você dedica a si mesmo. Bom, aí temos um baita de um desafio. Vamos imaginar que isso é uma regra boa, e eu acho que é uma regra excelente, amar o outro como você se ama. E se você não se ama? E se você se acha um devedor, uma devedora, eu me acho um merda, eu sou uma pessoa que não tenho valor nenhum, como é que você vai amar o outro? Qual é o amor que você tem para dar para o outro? Então quando a gente fala aqui de autoestima, e de autoestima ser um amor transcendental, a gente está falando que isso precisa buscar em algum lugar uma fonte que tranquilize o meu amor por mim mesmo. E aí eu acho que conecta no que você está falando. O indivíduo não se basta, nós não nos bastamos sozinhos, até porque a gente nem vive numa caverna isolado, a gente vive em sociedade. E aí, de novo, seja qual for a religião que cada um adote, ou mesmo o ateísmo, o indivíduo vive em sociedade. Muito bem, então, como a gente já falou, é através do outro que eu termino de me completar. Agora, esse outro vai além só da parte material. Aí a gente tem que falar, cada um de nós, das nossas convicções, né? Sair de cima do muro. Eu tenho convicção que a gente vive aqui uma experiência material, mas a partir de um grande projeto espiritual. Mas o espiritual é religião A, B ou C. Não vou falar de religião. Vou falar do entendimento de que isso aqui é uma passagem. O ser humano, né, a vida, ela é eterna. Então, quando a gente fala de morte, a gente fala do fim de um ciclo, de uma passagem. Para onde a gente vai? Olha, eu não sei explicar direito, fica para um outro programa a gente falar sobre isso, mas a gente vai para um outro lugar, para um outro estágio de evolução. Pois bem, então se existe, e esta é a minha posição, algo que é maior, este algo que é maior vai nos dar algum tipo de parâmetro. Eu vou usar uma palavra que simplifica esse algo maior, não significa que define, tá? Simplifica. Vou chamar de Deus. Pode chamar de Alá, de Tupã, eu vou chamar de Deus aqui de maneira mais ampla. Tem uma hora que ele fala no livro uma coisa muito interessante. Frequentemente, a espiritualidade das pessoas começa no eu. Eu preciso rezar, eu tenho que ser perdoado, eu tenho que fazer o bem para eliminar o pecado da minha vida, e a espiritualidade não começa no divino, não começa em Deus. Então olha que interessante, é como se a gente vivesse o tempo inteiro buscando determinar qual é o meu eu perfeito, e aí, como ele diz, a ênfase está no que eu estou fazendo e não no que Deus está fazendo. Às vezes a gente se acha tão capaz, né? Ele usa essa frase, eu achei essa imagem muito bonita. Às vezes a gente se acha tão capaz de nos erguer do chão, puxando os nossos próprios cadarços, que a gente quase se acha autossuficiente. Mas tem um problema, a gente vai descobrir que não é autossuficiente. A gente vai descobrir que a gente não se basta. E nessa hora, quando eu não tenho essa conexão com algo maior e eu não permito que este algo maior faça o seu papel na minha vida, aí eu me sinto um merda. Aí eu me sinto incompleto, a coisa não anda, e aí eu fico vou usar palavras dele de novo, nesse afã de impressionar a Deus, ao invés de permitir-se. E aí aqui eu vou construir os dois pilares do que eu estou falando e devolver a palavra para vocês. Permitir-se ser amado por Deus. Ou seja, é a diferença entre uma posição arrogante, eu rezo, eu me basto, eu acho o caminho da minha santidade, eu, e a humildade de dizer o que é que Deus está fazendo na minha vida. O que é que a espiritualidade, o que é que o transcendente, o divino está fazendo por mim. E o que ele está fazendo
Ele aqui não tem gênero, tá? Ele é apenas uma expressão. Podia ser o it, né, em inglês. Deus está apenas dizendo, cara, eu te amo. Puta, nós vamos entrar num verbo foda, amor. E sabe por que ele está dizendo eu te amo? Por um simples motivo. Você é único. Você é única. Não, mas eu sou um pecador. Isso aí que você fez realmente não foi legal. Então eu te amo do mesmo jeito. Mas por quê? Olha que arrogante. Por que Deus me ama? Olha que arrogante. Por que Deus me ama? Porque sim. Porque você é único. Porque você é única. Quando eu começo a duvidar disso, eu destruo a minha autoestima. Todos destroem a sua autoestima quando ficam tentando provar para Deus ou provar para a vida, para a inteligência universal, de novo, dê o nome que quiser, que você é digno de amor. Então, eu estou falando aqui de 2 pilares. Um deles gravita em torno de humildade, aceitação, né, de convicção. É isso que eu sou. Mas o outro pilar tem a ver com permissão. Ao ter a humildade de aceitar quem eu sou, eu preciso também dar a permissão para o outro para me amar como eu sou. Gente, se eu não der permissão nem para Deus me amar do jeito que eu sou, eu vou dar permissão para quem? Acabou a autoestima. Um ponto aqui, Dan. Se nós fomos criados à semelhança de Deus, é isso? É uma das falas. Eu não sou tão religioso assim. Livro, né? Mas se nós somos criados à semelhança de Deus e Deus habita dentro de nós, né? Por que eu preciso provar alguma coisa para Deus ou preciso achar que sou eu? Se eu sou semelhança a Ele e eu sou espelho dele. Então, da mesma forma que o Deus habita dentro de mim, habita dentro de você e habita dentro de você. E habita dentro de quem peca. Por que eu sou melhor que você ou você é melhor que eu? Somos todos iguais. Inclusive somos todos quem erra, né? A ele. Entendeu? E o cara tá pegando o quê? O cara, né? Desculpa a palavra, mas temos que tentar materializar uma imagem ou algo. Deus é muito mais humilde que a gente, que é uma entidade, que é uma entidade, que é algo, enfim. Ele tá dentro de nós, não é? Por que eu não posso entregar aquilo que ele tá pedindo ou que ele nos criou por essa razão, que é transcender amor. E aí que eu acho que começam os desvios. A pessoa acha que é maior que a outra, que sabe mais, ou que teve uma oportunidade, né, de ganhar conhecimento ou ter vivências diferentes de outros. Mas isso não torna ele superior, né? Como é que a gente faz, então, se a gente tem que amar o semelhante, não importa a sua posição social, não importa o grau de conhecimento, não importa se ele, por natureza, por uma questão genética, ele tem a sorte de ter nascido bem ou ter mais habilidades do que outros. Todos somos iguais. Continua voltando para o mesmo balaio. Todos somos iguais. Perante o amor desse ser divino, perante a transcendência. E por que não transcender isso e ajudar esse que precisa um pouco mais daquilo que está sobrando? Então, porque aí nós vamos falar de evolução moral, né? De consciência. Porque às vezes eu me acho mais importante que o outro. Mas quem se acha mais importante, aqui eu vou falar até de um ponto de vista psíquico, terapêutico, todo indivíduo, guardem essa porque eu queria ter sabido disso quando eu tinha 16 anos, teria deixado de fazer muita bobagem. Todo indivíduo muito arrogante, muito vaidoso, muito, olha meu relógio, olha a viagem que eu fiz, né? Olha o tamanho do meu peito empinado, olha meu pinto como é grande, olha. No fundo o que ele está dizendo, não olhe para dentro de mim, porque dentro de mim eu me sinto um merda, dentro de mim eu me sinto pequena. E como eu não quero que você veja o quanto eu me sinto pequeno, inferior e frágil, eu preciso colocar à frente toda essa arrogância, essa empáfia, olha o que eu conquistei, olha o meu dinheiro, olha os meus títulos, e olha, quanto mais o indivíduo ficar falando, né, das coisas grandiosas, mais você precisa saber, existe dentro dele, do mesmo tamanho desta arrogância, um medo, um senso de inferioridade. Ou uma necessidade de mascarar, né, ou de compensar aquilo que eu não tenho. É um mecanismo de defesa, é isso aí, é um mecanismo de defesa. Mas imagina, Coelho, se a gente percebe, imagina se isso é verdade, você falou, não, Deus fez a gente a imagem, a semelhança dele. Pô, se a gente é feito de Deus, né? Se a gente é feito de a imagem da divindade que criou todas as coisas, né? Nossa autoestima deveria estar lá no espaço, né? Porque se a gente olhar para dentro de si mesmo e falar, não, eu não sou
eu sou muito mais do que eu me acho, né? Mas eu sou alguma coisa que Deus me criou, né? Sou alguma coisa além daquilo que eu estou me percebendo. Nossa autoestima deveria ser completamente diferente, né? Vocês dois citaram alguns trechos da Bíblia. Eu vou pedir licença para citar e usar ela um pouquinho também. Licença assim, concedida. Porque assim, a gente não... Cara, não é para... Eu não quero que fique uma coisa religiosa aqui. A gente tá falando... Não, sai de cima do muro, Júlio. Sai de cima do muro. Não, aliás, até explicar, cara. Eu não sou padre, pastor, teólogo, nem filósofo, nem nada. Nem o Danilo nem o Pailu apesar do Pailu lembrar um pai alguma coisa. Mas não é o objetivo, não é isso. A gente não está trazendo ninguém para nenhum tipo de igreja, para nenhum tipo de religião, mas o fato é que a Bíblia, ele é o livro mais... cara, acho que é o livro mais estudado do mundo, na história da humanidade. Né? Lógico, falando de um lado aqui, branco, ocidental, também, lógico que tem questões muito diferentes em outros lugares do mundo, mas pensando toda a história da humanidade, é um livro que ele tem influenciado muito toda a humanidade, né? Desde o princípio. Eu trouxe até aqui uma cópia da Bíblia, bonita. A capa diferente. Né? Eu dei pro meu filho, na verdade, esses dias, faz acho que menos de um mês, dei para ele essa Bíblia. Eu falei isso para ele, falei, Samuel, isso aqui é importante, cara, isso aqui, quando fizeram a gráfica lá, a primeira coisa que imprimiram foi isso aqui. Esse livro foi copiado Gutenberg, pra caramba. Ele foi muito copiado. Então, assim, ele é importante. Eu acho que ele tem que ser estudado. E tem muita gente que tem preconceito, realmente, porque tem um monte de coisa esquisita, né? Porque a gente pode olhar para ela e falar, pô, o que é um livro que foi escrito há 2.000, 3.000 anos atrás por um povo que não tem nada a ver comigo, né? Que não... Cara, um povo que é longe de mim, não tenho descendência nenhuma. O que ele tem a ver com a minha história hoje, né? Mas o fato é que ele conta alguma história, ele conta boa parte dessa boa notícia, né? E que se isso for verdade, cara, tem um impacto muito grande na minha vida hoje. Né? O resumo da Bíblia, né? Cara, você não precisa nem acreditar em tudo que está escrito lá, mas assim, resumindo ela, que ela conta é o seguinte, que Deus criou todas as coisas, que desde o início, Deus ele deseja se relacionar com o homem, e o homem, naturalmente, ele meio que vira as costas, né? A gente não depende, a gente não fica o tempo todo dependendo de Deus, e isso é uma quebra de relacionamento. Só que Deus, ele ama tanto o homem, ama tanto você, né? Ama tanto a humanidade, que ele tem um plano para voltar a se relacionar através dessa pessoa famosa que você comentou, né? Que é Jesus Cristo. Então, assim, ele se importa tanto com alguém que ele se insere no meio da história para restaurar esse relacionamento. E, lógico, a Bíblia são vários livros, né? São, sei lá, dezenas de livros. Algumas versões chega a 70, né? Livros. Depende da compilação. Aliás, Bíblia vem de biblos, né? Bíblia que acho que é livros em grego, né? Literalmente significa uma compilação de livros. Isso. Então não é um único livro, mas é interessante, né? Você pensar que são dezenas de livros escritos num espaço de 1.500, 2.000 anos, em várias línguas diferentes, por pessoas totalmente diferentes, mas todos eles têm a mesma linha, né? Contam mais ou menos a mesma história. Então, assim, cara, você não precisa nem acreditar em tudo que está escrito, mas tem 4 livros ali que contam a história de Jesus, né? Os 4 evangelhos, e que se pelo menos um deles for digno de confiança, cara, tem alguma coisa muito séria escrito ali. Porque ele tá contando a história do seguinte, que um cara, que é Jesus, ele nasceu, surgiu ali, e ele fez uma declaração sobre si próprio que, até onde eu sei, ninguém em sã consciência, ou ninguém que na história da humanidade que esteja em sã consciência já fez. Que ele diz o seguinte, falou, cara, eu vim enviado por Deus com uma missão de resgatar as pessoas que estão aqui. Cara, se isso for verdade... Não, mas você sabe o que eu acho que é mais interessante? Com qual mensagem ele veio falar isso, né? Vamos de novo, eu vou tomar a liberdade de ficar eu aqui na posição do cara que olha a fala, por exemplo, dessa figura Jesus do ponto de vista filosófico. Por onde que ele propõe esse resgate e essa salvação? Pelo amor. Exato. Não é pela rigidez, não é pela espada, não é pelo castigo, não é pelo pecador para um lado e os bonzinhos para o outro. Muito pelo contrário, ele fala, todo mundo, vem cá, pecadores, todo mundo junto aqui, amem. Né? E, inclusive, ame o outro como você ama a si mesmo. Amor, 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 amor. Então, nesse sentido, qual é eu vou usar aqui uma palavra talvez pesada, mas qual é o direito que a gente tem de não se amar? Olha que absurdo, né? Mas e eu que não sou nem cristão?
Bom, olha pra você e veja. Você se sente bem quando você não se ama? É sério, quando você fica se maltratando, quando você fica dizendo eu sou um merda, eu sou um bosta, minha vida é uma porcaria, você se sente bem ou se sente mal? Vamos sair de cima do muro, né? Tem coisas que são isto ou aquilo, né? A maioria das coisas no mundo é e, mas tem coisas que é ou. É melhor ser feliz ou triste? É melhor fazer o bem ou o mal? É melhor se amar ou é melhor se odiar? Né? É melhor se amar. Você está se amando? Você está se respeitando? Você está se conectando a este amor? Porque esse Jesus que você traz, eu posso olhar pelo ponto de vista filosófico, você está trazendo um olhar um pouco mais religioso, espiritualizado, mas essa figura vem para falar de amor. Claro. Mas quer saber? Buda também veio falar de amor. Maomé também falou de amor. Ele fala, por exemplo, de cuidar dos miseráveis. Ele fala de cuidar das viúvas. Né? Se você olhar várias linhas espiritualistas indígenas, eles falam de amor, de cuidar uns dos outros. Sim. Mas para cuidar uns dos outros, eu primeiro preciso cuidar de mim. Uhum. Sabe, Júlio, vou até brincar aqui com uma coisa mundana. Não sei se todo mundo que está nos ouvindo e assistindo já andou de avião. Mas quando você anda de avião, uma das primeiras instruções que eles dão antes do avião decolar é em caso de despressurização da cabine, né? Ou seja, se o avião tiver qualquer probleminha, não é nem um acidente, é perder ali qualquer pressurização, né? A capacidade interna da aeronave, máscaras de oxigênio cairão, para você poder respirar melhor, já que você está numa altura com pouco oxigênio. Qual é a instrução que eles dão? Primeiro atenda você mesmo. Primeiro coloque a máscara em você, para depois você colocar no outro. Por quê? Porque você é um filho da puta, egoísta, desgraçado? Não. Seja maduro. Coloque primeiro em você para que você possa, estando bem, aí sim, cuidar dos outros, ajudar os outros. Agora, como é que eu vou ajudar os outros quando a minha autoestima está destruída? Uhum. Como é que eu vou fazer o bem e amar se eu olho para mim e digo, nossa, eu sou uma péssima pessoa, minha vida é uma porcaria, né? Eu detesto a minha vida, eu detesto quem eu sou. E Jesus está dizendo, Deus está dizendo, Buda está dizendo, a vida está dizendo... Seja humilde, permita-se ser amado. Deixa que esse amor entre dentro de você. Não, eu não sou digno. Senhor, né? Como assim você, na sua arrogância, vai dizer eu não sou digno de ser amado? Permita. Esse tema é um tema bem complexo. Bem complexo. E a história de você falar, né, da Bíblia... da vinda de Jesus para resgatar os seres humanos, para dizer que o caminho, e ele é um só, é o amor, né? Uhum. Foi por muitos deturpado, foi por muitos ignorado, foi por muitos... né? Esse é o ponto de vista dele. O que mais tem é a deturpação dessa história. Como é que o Henrique falou outro dia, né? As maiores barbaridades na humanidade, no mundo, foram feitas em nome de Deus, né? Pois é. Exatamente. E as pessoas simplesmente têm o livre-arbítrio, né? Então, nesse livre-arbítrio, tem muita gente que não entendeu a mensagem. De novo, aqui a gente não está tecendo nenhum viés em cima de religião. E sim... somos todos semelhantes e a gente precisa amar uns aos outros. Existe uma razão por trás disso que talvez esteja além da nossa compreensão, né? O que estamos fazendo aqui? Né? Qual que é o nosso propósito de vida nesta passagem, né? Aqui chamado Planeta Terra e que eu tenho um começo, meio e fim. Todo mundo, hein? Não é opcional, né? Então tá todo mundo nessa viagem que tem um destino final. O que eu estou fazendo aqui enquanto ser humano, né, enquanto pessoa, para comigo e para com o próximo? E eu volto na figura de Jesus lá. Ótima pergunta. Você imagina o seguinte, que esse Jesus ele veio falando que ele foi enviado por Deus, ou seja, ele está inferindo que Deus existe, né, para começar. Ele diz que Deus criou você, ele se importa com você, e ele deseja restaurar um relacionamento com você. Aí a grande provocação é, cara, e se isso é verdade mesmo? Cara, se isso é verdade, muda tudo. E se eu não me basto, né? Não, e cara, se isso é verdade, se Deus existe realmente, se ele se importa com você e ele quer realmente provocar algum relacionamento,
Cara, se isso for verdade, ele demanda alguma ação. De novo, não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. Ele demanda algum tipo de atitude. E a gente está dentro do nosso tema ainda. Porque assim, se isso é verdade, cara, qual que é o seu valor então? Quanto que você vale, né? Se existe... Vou de novo uma pergunta. Quanto que o seu filho vale para você? Né? Qual que é o valor do seu filho? No caso, do pai, filha, né? duas filhas, né? Mas qual que é o valor da sua filha? Qual que é o valor de um filho para você? E o que Jesus está falando aqui é mais o seguinte: olha, você é um filho de Deus. Qual que é o valor desse filho para você? Ou seja, qual que é o seu valor para Deus? Imensurável. Imensurável, infinito. Por que a gente ainda fica testando, né, esse amor? Ah, porque eu sou ateu. Se você é ateu, não tem problema. Se você é ateu, significa também que você não está devendo nada para ninguém. Eu quero falar dessa história da dívida, né? Porque às vezes a gente fica se sentindo culpado, né? O tal do pecado capital em algumas religiões, ou essa culpa que algumas pessoas carregam. Mas imagina que a gente não tivesse mais nenhum tipo de dívida. Se você não tem uma dívida com alguém, significa que você é livre, certo? E se você é livre, significa que você pode exercer o seu arbítrio livre. Né? Você pode exercer a liberdade. Só que no momento em que você pode exercer a liberdade, agora você começa a fazer escolhas. E no que você começa a fazer escolhas, tem que se responsabilizar. Foi nos bastidores que você contou a história lá da Estátua da Liberdade? Foi? Conta essa história que ela é bacana. Recentemente li aquele livro do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. E daí, em algum momento, ele está falando lá sobre a logoterapia, né? Que todo o conceito dele fala, em algum momento ele certamente falou brincando, né? Mas com porque ele lecionou nos Estados Unidos muito tempo, por isso que ele fala isso. Em algumas aulas ele sugeriu a construção de uma estátua da responsabilidade na costa oeste dos Estados Unidos. Porque como eles têm a estátua da liberdade na costa leste, toda liberdade ela demanda uma responsabilidade também. Então seria a provocação dessas duas coisas andarem juntas. Né? Em suma, o livre-arbítrio, né? Fazendo uma correlação, tem consequências. Você pode escolher o que você quiser, mas desde que você entenda que existe consequência para isso. Sim. Então você escolhe amar, tem uma consequência. Você escolhe odiar, tem uma consequência. Né? E quando você faz isso com você mesmo? Eu escolho me odiar, eu escolho me ver como um pecador. Não, é que não sou eu que me escolho. Falaram para mim que eu sou um pecador. E você aceitou? Eu costumo usar muito a expressão, vou citar essa expressão, acho que em vários programas aqui. As pessoas podem chegar até nós e nos entregar um pote cheio de cocô. Né? Desculpa aqui a expressão, mas vou usar a palavra certa. A pessoa pode te entregar um pote cheio de merda. Se o indivíduo vira para você e fala, toma, e tá te entregando um pote de merda, e você fala, não, obrigado, e você não pegar, quem fica com o pote? É ele, né? Por que as pessoas escolhem pegar potes de merda que o outro está oferecendo? Porque ainda não se sentem amadas. Porque ainda se sentem devedoras. Eu preciso pegar o pote de merda que o outro tá me dando para ver se com isso ele passa a me amar. Mas você acha que alguém que tá te dando um pote de merda te ama? Acho que não. Então por que você tá pegando um pote de merda de alguém que nem está te amando por achar que vai ser amado? Não, não vai. Agora, e se você não estiver devendo nada? Pô, eu tô livre, ótimo. Então agora livre, faça as suas escolhas. E se Deus, né, e de novo, seja o nome que for para uma entidade maior, e se a vida, vamos falar da vida, e se a vida te ama, e não importa o que você faça, mesmo que eu faça uma coisa bem feia, mesmo que você faça uma coisa bem feia, e se ainda assim a vida disser, você continuará sendo amado, você continuará sendo amada. Não, mas eu vou pensar uma coisa bem feia aqui que eu posso fazer, que maltrate o outro. Há coisas terríveis que já se fizeram, né, contra a humanidade por pessoas. Tá, e esse cara que fez essa coisa terrível? Ele será amado sim por Deus, pela vida. Pô, então o que isso significa? Significa que somos livres. Só que agora que formos, né, que nos percebemos livres de verdade, agora vem a responsabilidade. Agora que você é livre, o que você vai fazer com esta liberdade? Porque muita gente fica buscando esse amor, mas na verdade tentando compensar uma dívida. Eu faço bem, sim, mas para ver se eu sou perdoado. Eu faço bem para ver se alguém me ama. É barganha, sim, não é de verdade, não é amor. Né? Porque eu tô querendo que me deem alguma coisa com aquilo que eu tô dando. Isso é barganha, gente. Vamos dar o nome certo. Quando você doa alguma coisa e faz uma mega publicidade disso, querendo ser aprovado, querendo que alguém bata palminhas para sua doação,
Isso chama-se barganha, não chama-se generosidade. Agora, claro, há pessoas que fazem doação e falam da doação que fizeram no sentido genuíno de incentivar outras pessoas a fazerem. Mas quer saber? No fundo do coração de cada um de nós sabemos qual é a nossa intenção. Sim. Se você está querendo aplauso, então isso é barganha. Se você está querendo espalhar ainda mais amor, isso é generosidade. Agora, quem está querendo barganha ainda não se sente amado. Ainda acha que é um devedor, ainda acha que Deus não ama. Ah, mas eu não acredito em Deus. Tá, você acredita em quê? Eu acredito na vida. E a vida te ama? Uhum. E você se ama? Vamos lá. Então esquece Deus, não tem Deus. Tudo bem. Morreu, acabou. Beleza? Beleza. Você se ama. Porque aquilo que você tiver dentro de você é o que você tem para dar. Não tem outra coisa. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Como que eu posso dar o que eu não possuo? Eu vou dar amor, mas eu não tenho amor dentro de mim? O que eu vou dar? Me detesto. Você só transborda aquilo que você tem em excesso dentro de você. Claro! Aí eu tenho excesso de ódio, excesso de culpa dentro de mim. O que eu dou? Culpa. Olha, uma frase dele aqui, bem rapidinha, ele diz uma coisa muito legal. Ele fala, um Deus amoroso fomenta um povo amoroso. Nossa visão de Deus molda a nossa vida e, claro, nossas ações e nossas decisões. Se eu vejo Deus como um ser que penaliza, que tá o tempo inteiro dizendo pra mim, você tá me devendo, hein, pai Lu? Júlio. Eu moldo a minha visão do mundo a partir disso. Então o mundo tá me atacando. Agora, e se Deus diz, pai Lu, eu sei que você vai errar. Ainda não. Mas tá tudo bem, viu? Quando você errar, eu vou continuar te amando. Porque não é o que a gente faz com os nossos filhos? Outro dia, vocês mandaram, acho que um vídeo do Cortella no nosso grupo, né? Em que ele falava, não, o amor incondicional não pode ser aplicado. Eu não estou indo contra, eu acho até que o jeito que ele colocou foi muito legal, mas que ele dizia, incondicional significa que eu vou ver meu filho errando e vou dizer tudo bem. Não, eu tenho que dizer para ele, eu não quero que você erre exatamente porque eu te amo. Exato. Eu entendo a lógica dele, eu não estou querendo desconstruir a lógica dele. Mas o fato é que o amor incondicional do qual nós estamos falando é, ainda que você erre, e eu não quero que você erre, porque eu te amo, eu não quero que você faça o mal, que você se machuque. Mas ainda que isso aconteça, e quer saber, vai acontecer. Somos seres em evolução. Sim. Se fôssemos plenamente evoluídos, já tínhamos virado estrelinha, né? Mas você vai errar. E deixa eu te avisar, quando você errar, eu vou estar ali para dizer, tá tudo bem, vamos tentar acertar uma próxima vez. Eu te amo e, portanto, tá tudo bem. E uma das grandes dificuldades nossas é justamente aceitar isso, né? A gente aceitar que... Porque assim, se a gente olhar dentro da gente vê que tem problemas, mas assim, às vezes a gente pode... Dois extremos, né? Ou achar que a gente é bom demais para não precisar desse amor, ou a gente se achar ruim demais também, né? Cara, mas eu não mereço isso, né? Peraí, você tá falando que você me ama desse jeito, mas e a justiça? Né? E a justiça, eu tenho que fazer por merecer. E o próprio Jesus, ele sabia, né, ele sabe que a gente pensa assim, né? E ele contou 3 histórias que eu queria contar aqui. 3 histórias, ele contou uma seguidinha da outra, né? Era 3 parábolas que ele contou. Uma que é da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. A história da ovelha perdida é mais ou menos assim. Tava um cara lá cuidando de um monte de ovelhas, umas 100 ovelhas lá, sumiu uma. O que ele fez? Ele pegou, deixou as 99 no cantinho ali e foi atrás daquela uma. E o que ele está querendo dizer com isso? Cara, não é a humanidade inteira que ele está buscando, é você. Cada um importa. E ele vai atrás de cada um porque cada um importa. Se você perguntasse para essa ovelha, mas quanto que vale, quanto que eu valho, né? Você perguntar para a ovelhinha lá. Ela falou, cara, eu valho mesmo que as outras 99 juntos, porque ele deixou as 99 e foi atrás de mim. Então, assim, ela tem valor. A segunda parábola, a segunda história era da moeda perdida. Tá lá a mulher cuidando do dinheiro lá, perdeu uma moeda, caiu a moeda. E ela passou a tarde inteira lá varrendo a casa tentando achar a tal da moeda. Até que ela encontra a moeda e fica feliz com isso. Ou seja, essa moeda ela tem valor para ela, para o dono. Não, assim, cara, não é porque era uma moedinha assim, mas o dono ele dá o valor para aquilo. Não é o preço. Não é o preço dela. É o valor. É o valor dela. E a terceira, né, mais famosa de todas as histórias, do filho perdido, o filho pródigo. Né? Conta a história lá que um homem muito rico, ele tinha 2 filhos, um filho mais velho, um filho mais novo. E aí o filho mais novo chegou pro pai e falou, pai, me dá a metade, me dá minha herança que eu tenho por direito. Ou seja, me dá metade do seu dinheiro. Cara, não é que ele fala isso pro pai, ele tá basicamente falando, olha,
você podia ter morrido, vai, porque a única coisa que me interessa é o seu dinheiro, né? A única coisa que me interessa é a minha herança. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, tem a ver com aquilo que às vezes a gente faz bom, se Deus realmente criou tudo, a gente olha para a criação e fala, não, cara, eu quero só isso aqui, ó, eu quero meu dinheiro, quero minhas coisas, quero desfrutar disso aqui, mas Deus, eu não preciso de você, eu só preciso dessas coisas aqui. Olha aqui. Eu me basto. Eu me basto. É basicamente isso que o filho mais novo fez. Pegou a grana dele, foi para algum país distante, para algum lugar distante, torrou tudo. Viveu do jeito que queria, né? Como um rei, gastou com o que precisava. Se eu lembro bem dessa passagem, deixa bem claro que ele foi pra putaria, inclusive. Foi lá pra Esbórnia. Com jogos, gastou com tudo que queria. Ou seja, gastou do jeito dele. Até que veio alguma fome, alguma crise. Acabou o dinheiro, Acabou o dinheiro, acabou a grana, daí ele se viu num estado miserável. Aí ele olhou para trás e falou, cara, os servos do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui agora. Eu vou colocar o rabinho entre as pernas, eu vou voltar para casa e falar, pai, me trata como um dos seus servos. Acho que até a hora em que ele tem essa consciência, ele tá comendo a comida dos porcos de um lugar, né? Ele tá ali. Na hora que ele tá comendo a comida do porco lá, ele fala, o pessoal que trabalhava na minha casa lá não vivia assim. Aí ele volta para casa. Ele volta, imagino que meditando sobre toda essa história, ensaiando, né, o discurso que ele faria para o pai, né? Falou, pai, desculpa, tal, mas você não me aceita como um servo aqui, né? Eu posso trabalhar como seus escravos, né? Imagino que ele estava ensaiando tudo isso. Só que o que acontece? O pai, desde que o filho saiu, todos os dias ele espera ali no portão, olhando para a rua para ver se o filho dele não volta. Na hora que o filho dele aparece no final da rua, maltrapilho, né? Com a roupa toda esfarrapada, quase descalço, quando ele volta maltrapilho, o pai, ele sai correndo em direção ao filho. E mal deixa o menino falar. O menino começa a contar todo o discurso dele lá, fala, não, você é meu filho, coloca uma roupa nova nele, coloca um sapato, coloca um anel, comida. Traz a comida, vamos fazer um churrasco, porque você é meu filho. Meu filho estava morto, agora ele voltou à vida, ele estava perdido, agora eu encontrei. Aí tem toda a história do filho mais velho lá também, que o filho mais velho não aceita por questão da justiça. Cara, mas ele gastou metade do seu dinheiro, gastou toda a herança dele, você vai dar tudo de volta para ele. Cara, não, eu vou, porque ele é meu filho. Ele é meu filho. Essa história fala de amor, não de justiça. Às vezes a justiça despreza o amor, mas o amor é sempre justo. Aí você imagina, se essa história é verdade, se Jesus é realmente o Filho de Deus, ele está contando essa história, cara, ele está trazendo a história diretamente do Pai pra gente. Ele está falando, olha, você é tão amado quanto esse filho que eu estou contando essa história aqui. De novo, qual que é o valor da gente, se a gente é amado desse tanto? Mas posso falar para não cristãos e ateus também nesse momento? Claro. Já que o que você está falando... Por favor. Né? Você que eventualmente está nos assistindo, não é cristão, é ateu, enfim, é de outra religião... Pega essa história do filho pródigo e traz pra você. Então esquece, tá bom, Jesus pode não ter vindo, ou se veio, poderia não ser filho de Deus, não importa. Pega como se fosse um filósofo, como se fosse Sócrates falando. E imagina o seguinte, você é pai e filho de si mesmo. Quando você se vê ali, né, comendo com os porcos, simbolicamente, né, se vê ali perdido, você se acolhe. Se você tiver que voltar pra sua própria casa, pra si mesmo... Você faria como fez esse pai? Você se acolheria? Você estaria mais preocupado em logo dar um abraço e dizer que bom que você voltou? Ou você ia lá condenar e dizer, que absurdo, olha que merda que você fez? Tá, e o que ficar, né, dando essa ele até fala no livro, né, esse apressado veredito de culpa vai resolver da vida. Ele fala, é sempre melhor um perdão misericordioso ao invés de um apressado veredito de culpa, inclusive consigo mesmo. Então, assim, de novo, mesmo que a pessoa não acredite em Cristo como uma figura divina, não tem problema. Pega a história. A história faz sentido se tivesse sido dita por Sócrates? Cuide de você, se perdoe, seja tranquilo consigo mesmo, aprenda com seus erros e faça diferente daqui pra frente. Não, eu vou ficar me maltratando, me machucando. Isso vai resolver como o problema? Ame-se. E mais do que isso, Dan, a gente está trazendo aqui os pontos se as pessoas acreditam ou não em Jesus, acreditam ou não naquela fala, né? Acreditam ou não que está no registro da Bíblia. Mas independente de acreditar ou não, né? Cada ser humano aqui vive a sua vida, vive a sua história. E no fim do dia, amar a si próprio e amar ao próximo é bom ou é ruim? Ótimo. Vamos sair de cima do muro. E no fim do dia, odiar-se a si próprio e odiar os outros é bom ou é ruim?
tire as suas conclusões. Acho que foi Abraham Lincoln que disse uma vez, se eu não estiver enganado, mas se não for ele, o Google diz quem foi, que diz assim, ele fala assim, quando eu faço bem, eu me sinto bem. Quando eu faço mal, eu me sinto mal. Eis a minha religião. Exato. Quando você quer ajudar o próximo, fazendo uma coisa do tipo, só um exemplo, vou fazer lanches e vou entregar para as pessoas que não podem ter o direito nem de comer. Tá passando um dia e vai ser a única refeição do dia, é esse lanche que eu vou entregar. No fim do dia, quando você entrega o lanche para a pessoa, quem é o maior beneficiado? É você mesmo. Sabe por quê? Você está entregando amor para ele e esse amor volta para você. Você é o maior beneficiado. Então não tem a ver com a religião. Não. Né? Não, a gente está trazendo o ponto de Jesus, estamos falando tem a ver com a vida, do evangelho do maltrapilho, mas o ponto aqui não é religião. O ponto aqui é amar uns aos outros. E se isso te faz bem, check. Se isso não faz mal, experimenta. Experimenta. E como amar ao outro se você se detesta, né? Se você se sente sempre em dívida. Se eu estou em dívida, como é que eu vou amar o outro? Se eu ainda não tenho nem amor para dar, né? Eu não tenho amor dentro de mim, eu vou dar o quê para o outro, né? Eu vou finalizar aqui para a gente ir encerrando então com algumas últimas coisas que eu anotei. Eu acho que a gente olha para o mundo ao redor e o mundo é muito grande, claro que a gente não olha todo mundo, mas o mundo está ficando muito ansioso, né? As pessoas estão brigando por motivos assim absolutamente idiotas, né? E eu acho que o tempo da gente ser primitivo está acabando. A gente precisa entender que a vida está andando e isso não é uma ameaça. Da minha parte é uma constatação. Está na hora da gente entender que o tempo da gente ser egoísta está acabando. Quem entender isso e evoluir vai seguir. Quem não entender vai colher como consequência, né? Porque acho que a vida, Deus e a vida é tão bondosa, né? Deus é tão bondoso que ele nos permite o tal do livre-arbítrio, né? Fazermos o que quisermos. Mas falando de justiça, Deus também é muito justo, a vida também é muito justa. Se você plantar banana, você vai colher banana. Simples assim. Plantou milho, vai colher milho. Ninguém planta milho e colhe abóbora. Simples assim. Então eu acho que o tempo de ser primitivo está acabando e eu vou pegar uma frase que está no livro também que ele diz assim, quando um tornado vem devastando a rua de cima, não é hora de parar para ficar cheirando as flores. Então vamos agir. Então essa culpa doentia, né, está se tornando cada vez maior do que a própria vida. As pessoas ficam culpadas e ficam tentando provar para Deus que são dignas de amor quando Deus está dizendo, mas eu já te amo de qualquer jeito. A vida está dizendo, você é único. Único, não tem ninguém geneticamente igual a você. Esquece a religião. Não mas e gêmeos? O Pedro e o João são gêmeos, certo? Mas o Pedro enxerga o João enxerga o Pedro. Eles não vivem nem a mesma experiência. Cada um de nós é único, certo? Certo. Então, se essa culpa doentia está se tornando maior do que a vida, maior do que o próprio propósito de estarmos aqui, como você mesmo falou, e estamos aqui para evoluir, então a gente precisa parar com isso. Então vou contar uma última história que está no livro, bem rápido. Show. Diz que uma mulher na costa oeste dos Estados Unidos, na sua comunidade ali, a princípio acho que cristã, cristã, né? Porque o que ela começou a relatar é que ela estava sendo visitada por Jesus. Ela estava tendo visões de Jesus falando para ela coisas edificantes, coisas positivas. Mas ela começou a contar isso na comunidade religiosa dela e começou a ficar todo mundo interessado ali. Nossa, mesmo Jesus fala com você. Mas ela mesma se sentia estranha, ela dizia, por que comigo, né? Nem sou digna de Jesus falar comigo. Só que o pastor, o padre, enfim, não sei qual era o cargo ali do líder religioso, começou a ficar incomodado com essa mulher falando que tinha visões de Jesus e que as pessoas estavam escutando o que ela tinha para dizer, falou com o bispo, com o arcebispo, enfim. E esse arcebispo falou, é mesmo? Tem uma moça aí dizendo que fala com Jesus? Eu vou dar um pulinho aí para ter uma conversinha com ela. Aí disse que chegou lá, chamou ela, falou, oi, é você que anda tendo visões e conversas com Jesus? Nossa, nem sei por que comigo. Pois é, né? Então, eu vou te pedir uma coisa. Da próxima vez que Jesus vier falar com você, você pode perguntar uma coisa para ele? A mulher falou, pergunta, o que é? Pergunta para ele qual foi o pecado que eu contei para ele na minha última confissão e pelo qual eu pedi perdão. Diz que a mulher olha e fala assim, peraí, o senhor quer que eu pergunte para Jesus qual foi o pecado que você contou para ele na sua última confissão e pelo qual pediu perdão? Vai ser aquela coisa tipo, vamos ver se você adivinha, né? Tal. Passou uma semana, essa mulher pediu lá para ligarem pro bispo, pro arcebispo, e que ele voltasse porque ela já tinha feito o que ele pediu. Ele falou, é mesmo? Aí ele voltou. E aí disse que ele virou para ela e falou assim, e aí, fez o que eu pedi? Ela falou, fiz. E aí? Né? Com uma certa dose de ironia. O que Jesus te falou? Qual foi o pecado que ele disse para você que eu contei para ele na minha última confissão e pelo qual eu pedi perdão?
E diz que essa mulher vira para esse rapaz, para esse homem, e fala assim: eu vou te dizer exatamente as palavras que Jesus disse para mim. Eu não me lembro. Ai, fico até arrepiado. Pecado que ele contou para mim? Não me lembro. Já foi. Não, mas foi terrível. Foi terrível. Você estava pedindo perdão, né? Mas já foi. Já foi perdoado. Vamos pra frente? Vida que segue. Vamos pra frente? Daqui pra frente. Então, turma, eu acho que se a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando de saber-se amado, saber-se amada. Aceita, tenha a humildade de aceitar esse amor. Para de ser arrogante e achar que você tem que fazer alguma coisa para ser amado. É muita arrogância. Agora, na hora em que você sentir-se amado, amada, retribui esse amor aos outros. Segue. Sabe? Se encheu da graça, do amor, transborda. E aí eu acho que, para amarrar o que vocês falaram, e eu deixo para vocês finalizarem, aí a gente para de olhar qual é o nosso preço. Porque o nosso preço tem a ver com as coisas materiais que nós temos. Quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu tenho de bens, né? Carro, casa, onde eu moro, se eu tenho um bom emprego, se eu estou na favela ou se eu estou numa mansão. Isso é o meu preço. Agora, qual é o meu valor? O meu valor é quanto de amor eu tenho dentro de mim para dar. Este é o meu valor. Boa, Dan. É isso. É isso aí. Pai Lu, a gente tá finalizando aqui, mas alguma coisa queira... Não, eu queria dizer o seguinte, que no fim do dia, se tem uma coisa que eu tô aprendendo daqui pra frente... Isso, daqui pra frente. O que você vai aplicar na sua vida, Pai Lu, com isso aqui? Em primeiro lugar, a vida vale a pena. E tudo é uma questão de qual é a perspectiva que você olha pra vida. Tem muita gente que pode achar que não vale a pena, mas ela vale a pena. Se Deus coloca amor nos nossos corações, a gente devia pelo menos prestar atenção nisso. Sim. Pelo menos. Né? E, como a vida é finita, você escolhe como você quer vivê-la. É muito melhor viver pelo amor. Lógico. É muito melhor. É mais leve. É mais leve. Show. Eu vou citar um negócio do livro também, que eu comentei um pouquinho antes da nossa conversa aqui, que eu acho que tem tudo a ver com isso. A gente resumiu, né, essa aceitação e essa percepção do que está falando aqui, e várias outras religiões falam também, como o amor. Né? E no livro cita um outro caso também, que era algum tipo de retiro espiritual, alguma coisa assim, que a mulher ela queria falar, não, eu quero ouvir mais a voz de Deus, quero que Deus fale comigo. E ela estava nessa ansiedade, né, de alguma forma ser aceita, ser percebida por Deus. Ou seja, ela queria perceber o valor dela, né? Ela queria perceber isso. E daí ele falou, não, tá bom, então vamos orar para Deus aqui, né? Pedir para que Ele se revele para você. Aí no dia seguinte ela estava fazendo uma caminhada matinal na praia lá, tipo, de madrugada praticamente, não tinha ninguém na praia, passou um casal. Passou primeiro, tinha um cara correndo e uns 15 metros para trás tinha uma menina passando. Aí o cara passou por ela. Aí na hora que a menina ela passou por essa senhora já, né? Ela deu meia volta, voltou, parou a senhora ali, deu um abraço nela, deu um beijo e falou, eu te amo. E continuou correndo, continuou a corrida. Aí a mulher ela volta correndo lá pro acampamento, lá pro negócio dela, e fala com o autor, né? Falou, olha, nossa oração foi respondida, Deus falou comigo. Por quê? Porque ela percebeu o amor de Deus. Não foi alguma coisa etérea, foi nas outras pessoas, né? Pelo amor entre as pessoas. Fenomenal isso. Fantástico o livro, aliás, uma boa dica, né? Muito obrigado. Já falei para você que você colocou um pilar na minha vida com esse livro. Muito obrigado. Feliz por isso. Espero que vocês também, se quiserem, se tiverem a oportunidade, leiam um bom livro, mesmo que você não seja sequer religioso. Leia exato. como um livro de filosofia. Muito bom. Aliás, eu não sei, vocês dois, se cabe, mas a história de eu estar aqui sentado hoje, de frente para vocês dois, tem uma passagem de um lavar rápido. Conta essa história, Pai Lu. Pessoal, esse programa vai ter um pouquinho mais de uma hora, mas vai valer a pena. Escuta essa história. Ela é bem curiosa. Eu sou um cara bastante centrado e desconfiado em algumas situações. E por 2 vezes no passado, me foi dito por pessoas distintas que eu tinha que prestar atenção mais na espiritualidade, de ajudar pessoas. Ponto. Quando muito jovem, você pensa, ajudar pessoas, eu já faço a minha parte. Arrogante, né? Passa mais tempo, veio um segundo comunicado. Cara, você tem que prestar mais atenção na espiritualidade. Né? E agora, recentemente, não tão recente assim, mas já tem alguns meses atrás,
Eu tava no Lava Rápido num sábado e veio um estranho, que também tava com o carro atrás do meu, pra lavar, e ele começou a puxar conversa. Contou a história da vida dele, sem saber por que ele tava contando, porque um estranho pro outro. Ele contando a história de que ele foi um empresário muito bem sucedido, cuidava de importação e exportação, ganhava muito dinheiro, tinha 400 colaboradores e ele achava que tudo na vida podia ser comprado. Então ele comprava a fidelidade das pessoas, tudo tinha preço. Comprava a companhia das pessoas e tal. E ele perdeu tudo. Literalmente tudo, a ponto de também perder a sua essência, né? Ir pro álcool, se perder, dormir na rua, passar por necessidade básica, até que ele disse para mim que ele encontrou Jesus. E confesso para vocês que naquele momento eu estava só esperando, do meu ponto de vista mais oriental e cético e desconfiado, ele vai tentar vender alguma coisa. Ou ele vai tentar me levar para a igreja. Ou ele vai abordar algum tema, né, sobre negócio. E ele começou a me pedir perdão, porque não sabia nem por que estava falando aquilo. E em algum momento ele falou assim: eu tenho um recado para você. Você fala bem, você é querido na sua relação com as pessoas que você tem à sua volta, e você não está seguindo o recado que já foi dado para você 2 vezes anteriores. Que recado? Você tem que ajudar as pessoas. Já ouviu falar de podcast? Eu falei, sim. Então, esse é o caminho. Confesso para vocês que eu fiquei muito arrepiado, porque as 2 outras vezes foram pessoas que não se conhecem entre si, e esse terceiro é um estranho para mim. Que, de novo, segundo ele, o recado era via Jesus Cristo, e ele era um instrumento de comunicação para mim, dizendo que eu tinha que prestar atenção na espiritualidade, que eu tinha que ajudar pessoas. E aí esse nobre amigo aqui do meu lado, que a gente se conhece de longa data, se ama, mas se vê muito pouco. Nos víamos muito pouco. Não se vê muito pouco, menos do que a gente gostaria. Dividi com ele e parece que foi conspiração do universo. Né? Eu vim há meses pensando num podcast, num videocast, quem eu ia chamar, pensava numa pessoa, mas essa pessoa não tem disciplina, essa outra não tá no momento, essa outra que eu propus falar, agora eu acho que eu não consigo. A hora que ele falou, acho que você lembra, né? Eu batia assim no batente da porta e dizia, caramba, como que eu não lembrei de você, Pailu? Pois é. Né? Mas acho que, de novo, é conspiração do universo, se a gente puder chamar conspiração. Bicho, até porque eu peço que vocês escutem essa história do Pailu, porque a próxima pessoa que viesse falar com ele ia ser Jesus, Maomé, Buda, mas ia chamar ele, e aí ele não estaria mais aqui. Então, olha, se a vida tá te chamando e tá te dando recado, escute. O próximo era um raio que ia cair na cabeça escute dele. Antes que eles tenham que te chamar presencialmente. Então vem aqui pertinho de mim, né, pra eu te falar o que você tem que fazer, só que numa próxima vida, né? Essa aí já foi. Pois é, mas tô trazendo tudo isso porque, de novo, 3 recados, acho que é até demais, né? E o meu coração me diz que essa passagem da vida, né? Ela é boa. Mas de nada vai valer tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, se eu não puder passar para alguém. Que é uma forma também de amar o semelhante. Né? Boa. De passar isso adiante. Então, de novo, para fechar aqui, agradeço, Dan, por ter me ouvido, agradeço, Dan, por ter me escutado, né, por ter me acolhido nesse sentido, né, de proporcionar isso que está acontecendo hoje no videocast, de plugar o Júlio, né, que a gente não se conhecia, a gente conhece há pouco tempo. Conhecia sim, mas isso aqui foi um reencontro. Exato, mas parece que a gente se conhece de longa data. É incrível isso. Então, seja conspiração do universo, seja recado de Jesus, seja Deus habitando dentro de nós. Sócrates fazendo das suas. Exatamente, Sócrates fazendo a sua parte, né? Vamos fazer o bem, vamos amar uns aos outros. Mas para amar uns aos outros eu vou finalizar então dizendo, sejamos, né? Acho que o recado é para todos nós. Inclusive, para quem tá aqui gravando com a gente, tá escutando, né? Ele tá dando tchauzinho aqui, vocês não estão vendo, mas ele tá dando tchauzinho. Sejamos humildes de aceitarmos esse amor. Por quê? Porque se eu não aceitar esse amor e ele não vier até mim, como é que eu vou me encher dele para depois dar pro outro? E se humildemente eu permitir que esse amor entre em mim, agora eu tenho ele para amar os outros. Então, ame os outros como a si mesmo.
então primeiro se ame, senão você não tem isso para dar. É isso. Maravilha. É isso então, né, pessoal? A gente tá chegando ao fim de mais um episódio e a gente se vê na próxima. Muito bem. Obrigado aí a todo mundo que nos ajuda, né? O pessoal da Band Design, né, que fez o visual, o Kaique, que fez a trilha sonora, o Iago aqui do estúdio, né? Vamos dar amor pra esses caras, porque eles nos deram muito amor também. Verdade, né? verdade. Muito bom, Julião. Obrigado por corrigir essa, viu? E obrigado pela audiência e paciência conosco, né? Boa. Os próximos vão ficar em 1 hora. Valeu, pessoal. Até.